Estamos apresentando o podcast do Guinho. Aqui contem histórias inspiradoras. Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui com Wagner Medeiros. Ele que é sócio proprietário de 3 estúdios fitness. É o estúdio Nuvem, o Eleven e o Uno. Seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Guinho. Obrigado pelo convite. Agradecer aí pelo convite de estar podendo aqui estar participando desse podcast fenomenal que eu falo para você com clareza que admiro muito essa pegada de colocar os empreendedores para falar, de trazer as pessoas para poder contar um pouco das suas histórias, para que consigamos assim atingir outras pessoas e motivar outras pessoas com nossas histórias. Isso é muito importante. Nós que agradecemos, sua presença aqui. E conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu. Então, eu sou do Paraná, nasci em Toledo, no Paraná, em 1994. E de lá para cá, em 2015, resolvi vir para Luiz Eduardo Magalhães. Já conhecia a cidade uns anos antes, meu irmão já morava aqui há alguns anos. E em 2015 resolvi, em maio de 2015, hoje fazendo aí 11 anos, resolvi estar vindo para a cidade para tentar uma vida diferente, uma vida nova e assim começar uma nova vida, né? Ah, bacana. Então veio primeiro seu irmão e depois você veio aqui para acompanhar ele, E iniciar uma vida nova aqui em Luiz Eduardo, é isso? Isso. Primeiro chegou aqui meu irmão, em 2008 ele chegou aqui na cidade. A cidade ainda estava caminhando, as ruas eram de terra. Tinha até os famosos queijinhos aqui no Santa Cruz, era cheio de retorno aqui dentro do Santa Cruz. Era interessante, era diferente, uma cidade diferente. E ela me cativou. Chegando aqui, como eu já jogava capoeira há muitos anos, eu era apaixonado pela Bahia, então isso vinha de sangue. O meu avô é soteropolitano, de Salvador. E aí acabou que, como tinha essa paixão pela Bahia, vim parar aqui em Luiz Eduardo Magalhães junto com meu irmão e aí iniciou-se a minha vida, E a profissão, de personal trainer, você se deu esse início no Paraná ou quando você chegou a Luiz Eduardo? Como é que foi essa história aí? Então, no Paraná eu cursava engenharia civil. Chegando aqui em Luiz Eduardo, eu não tive condição de continuar pagando a faculdade de engenharia. Como eu morava com meus pais, eu era subsidiado pelos pais, então eu tinha condição de pagar a faculdade. Chegando aqui eu não tive essa condição, então eu tive que trancar a engenharia civil e comecei a cursar educação física, porque já jogava capoeira, como disse antes, jogava capoeira. E o meu primeiro emprego, a partir da hora que eu me matriculei na faculdade, foi a prefeitura. A escassez em 2015 de profissionais de educação física era muito grande. Então a prefeitura, assim que eu me matriculei, eu já consegui um serviço na Praça Céus para trabalhar com um projeto social relacionado à capoeira. Bacana. E aí você, atuando como personal, já na faculdade, e aí surgiu a ideia de criar os estúdios, Como foi isso? Isso, por meados de 2017, eu já atuava como personal, era estagiário na faculdade ainda se era permitido o professor de educação física licenciado trabalhar em academias, então eu era estagiário em uma academia e ali eu podia trabalhar como personal. Devido a essa escassez, como falamos, de profissionais, as pessoas permitiam que estagiários atendessem elas como personal. E aí, vendo essa demanda de que o personal, todo final de ano, a renda dele cai drasticamente, em torno de 70%, porque clientes viajam, ele também quer tirar sua viagem, então o profissional autônomo sofre um pouco com isso. E aí, enxergando essa demanda, eu sempre comentava com minha esposa, amor, eu penso em ter algo para mim que rode sem que eu precise estar dentro. O meu sonho ter alguma coisa assim. Não necessariamente seria um estúdio fitness como tenho hoje, mas seria algum tipo de empreendedorismo. A gente sabe que um dos diferenciais seu é o atendimento, O pessoal comenta muito aí, a gente tem amigos que falam, Você tem um atendimento muito acolhedor. Como é que funciona isso aí na prática? Então, com a criação do estúdio nós voltamos totalmente para isso. Por quê?
quando nós vamos para as academias, grandes academias, academias de redes, as pessoas não têm atendimento. E aí uma pessoa que precisa de uma reabilitação, que precisa de um fortalecimento ou que tem alguma debilitação mecânica, ela precisa de uma atenção maior. E aí, com essa demanda, nós decidimos criar um dos estúdios, que foi o nosso primeiro estúdio, que foi a Moving, né? A Moving, ela veio através de uma cliente, muito grato a essa cliente que investiu no meu sonho. Ela decidiu investir num sonho, realmente era um sonho de um personal, criar algo para si. Montei todo um projeto, apresentei o projeto para ela e ela decidiu apoiar essa ideia. Bacana. E com o apoio dessa ideia, nós conseguimos, assim, o nosso segundo estúdio. Muito bom. E Wagner, conte pra gente aqui, você tem hoje 3 estúdios, né? Qual o diferencial deles e de cada um, né? Conte um pouquinho de cada um deles para o pessoal entender o diferencial de cada um deles, né? O diferencial deles é que nenhum concorre um com o outro. Isso também é muito interessante. Nós conseguimos fazer com que os nossos clientes transitem pelos 3 estúdios sem nenhum concorrer um com o outro. Por quê? O primeiro estúdio que foi aberto é um estúdio de musculação com atendimento personalizado. Então, a pessoa que está pensando em ter um atendimento próximo, de ter um acolhimento, de ter um espaço climatizado, de ter todo aquele acolhimento, a Moving, ela satisfaz bem esses desejos. E aí, com a ideia de um colaborador, surgiu a Eleve. A Eleve é um estúdio de funcional, onde nós tentamos performar atletas. Nós trabalhamos sim com bastante atletas, também trabalhamos com pessoas convencionais que querem ter um treino voltado para o emagrecimento, trabalhando funcional slim, um funcional de uma linha diferente de que você vê nas redes de academias por aí. Então nós trabalhamos com funcional slim, onde ele trabalha tanto a parte muscular quanto a parte cardiorrespiratória também. Sim. E por último, surgiu uma ideia, nós estávamos em um curso em Brasília e minha esposa teve uma excelente ideia de criar um estúdio de experiência, de criar um ambiente onde todo esse ambiente fosse voltado para a pessoa ter experiência. Então surgiu a Uno. Então desde maio de 2025, nós começamos a trabalhar no projeto para que a Uno viesse a existir. E em maio desse ano, em abril desse ano, a Uno foi inaugurada e já tem crescido bastante, né? Hoje estamos já por volta de quase 30 clientes, para um empreendimento que recém inaugurou, muito bom. E algumas pessoas de referências que já treinam com a gente ali, estão gostando muito de estar treinando em um ambiente totalmente mais personalizado, mais recluso, um ambiente all inclusive, onde você tem toalha gelada. Acredito que somos o único estúdio em Luiz Eduardo Magalhães que oferecemos toalha gelada, que você tem café, cappuccino entregue para você, tem uma pessoa que leva até você isso. Então, toda essa experiência de você ter esse contato das pessoas servirem você, de você ter uma experiência fenomenal. Além de termos também incluso em nosso pacote Mat Pilates, que é um Pilates totalmente solo, também temos aulas de dança, temos pacote de nutrição incluso. Então é um estúdio que engloba toda a parte fitness ali, né? Você paga um estúdio, mas tem toda uma experiência por trás. Rapaz, que bacana, viu? Então, pessoal, é um prazer, né, ter recebido aqui nosso querido Wagner Medeiros. E se tiver alguma consideração final, viu, Wagner, fica à disposição, deixar o seu contato, deixar o Instagram, para o pessoal entrar em contato. Realmente foi muito interessante conhecer esses 3 tipos de estúdio aí, eu fiquei encantado. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, como falei no início, agradecer a oportunidade de poder estar vindo aqui também, estar conhecendo um pouco mais da Contém, conhecendo um pouco mais do Guinho, e também agradecer as pessoas que estão assistindo aí, que estão dando essa força para que o podcast ganhe mais poder, né? E pedir para as pessoas, sigam no Instagram, vão lá,
acredito que vamos deixar os arrobas ali, vai lá, siga o Instagram, acompanhe os estúdios, veja qual é o melhor estúdio para você, que são 3 estúdios diferentes. Então dê uma olhada, vê qual que se adapta ao seu perfil, mande mensagem, que estaremos ali de portas abertas para receber todos vocês. Obrigadão, viu, Wagner? Obrigado a você.